sobre fé. É uma fé que nos leva a milagres. Quem quer? É bom demais, amado, você poder ter os olhos abertos e entender que existe um caminho, e esse caminho ele é real. Ele é mais real do que o caminho da pizzaria que você conhece ali, do que o caminho da sanduicheria, o caminho do milagre, um caminho que te leva a experimentar o nosso Deus. O nosso Deus, ele é... Eu estava aqui, quando nós estávamos adorando o Senhor aqui, o Francisco falando, fala isso, né? E aí a gente fica pensando assim, talvez quando vem um visitante, eu até quero que os visitantes venham mais para ouvir a mensagem, mas talvez ele falou assim, adorar alguém que você não está vendo, não tem uma imagem, não tem nada, é uma coisa assim difícil às vezes, até para nós, às vezes, tem gente que tem um pouco de dificuldade de adorar o Senhor, né? Mas nós precisamos adorá-lo, né? Porque nós cremos nele. Nós cremos que Ele existe e que Ele, né, nós somos amados por Ele, né? Então, eu quero que a gente saia do nível, nossa igreja saia de um nível de pregar, de falar, mas não viver. O desejo é que nós possamos experimentar, ir para um nível mais profundo com o Senhor, de intimidade. Esse nível de revelação da palavra, de uma palavra em que você experimenta ela na prática. Tem como ligar esse ar aqui para mim? Esse ar aqui não está funcionando, não. Não estou sentindo nada aqui de ar aqui. Então, é importante nós podermos avançar. A ideia é essa, a gente crescer. Crescer de forma que você experimente o Senhor. A experimentar é algo que você prova. Mas nós precisamos deixar do nível de experimentar e tornar algo que faz parte do nosso banquete. Porque quando você fala, eu experimentei, dá a impressão que você comeu uma vez e não voltou a comer mais. Isso é experimentar. Agora, você deve comer cotidianamente, diariamente, e viver isso. Você precisa, então, trazer essa verdade para a sua prática. Então, você precisa de entender, se é assim que são esses 5 passos para mim ter um milagre, o que você tem que fazer para ter um milagre? Não é vir no culto e esperar que tenha um milagre numa reunião do culto que você faz os 5 passos aqui. Você tem que fazer os 5 passos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E assim vai. Você precisa de começar a pôr em prática e exercitar isso, de forma que você vai ser um testemunho vivo da palavra de Deus. Quando você sai nas ruas, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a sua família, para os seus parentes, você se torna alguém que atrai as pessoas para Cristo por causa do seu testemunho, porque você vai testemunhar aquilo que você é. Não adianta, irmãos. Você não é uma pregação. A sua vida é uma pregação. E a sua vida tem muito peso para atrair as pessoas. Nós precisamos não abrir mão disso, de querer viver uma vida para nós, mas ao mesmo tempo para os outros. Quando você tem uma experiência real com o Senhor, e tem essa disposição de viver isso a ponto que seja refletido para as pessoas, isso vai atrair a presença do Senhor. Você honra o Senhor quando você testemunha aquilo que Ele é. Quem está entendendo? Então você tem que de alguma forma, não sentir-se confortável com uma vida que não tem testemunho do Senhor. Você tem que se sentir desconfortável na sua caminhada. Pai, eu não aceito essa crise na minha casa, essa crise no meu trabalho, essa minha vida sem frutificar. Eu não aceito. Nós devemos entrar em crise, porque eu quero honrar o Senhor. Eu honro o Senhor quando eu frutifico, segundo a amada natureza que eu tenho do Senhor. Uma árvore, você pode julgar uma árvore. Como é que o Senhor nos concede autorização para julgar uma árvore? Nós podemos julgar uma pessoa pelo fruto que ela dá. Qual o fruto que nós estamos dando? Então nós precisamos avançar nisso. E eu quero falar disso, no aspecto da gente estar avançando nesse crescimento da nossa vida, nesse nível de maturidade, para que nós possamos, então, pela fé, acessar bênçãos na nossa vida. Quem quer bênção na vida? Você tem que querer. Eu desejo as bênçãos do Senhor, irmãos. Todo dia eu desejo. Elas falam assim, Pai, eu quero hoje a bênção do Senhor. Eu quero hoje o favor do Senhor. Eu desejo isso. Eu desejo, assim como eu desejo me alimentar no meu almoço, na minha janta, lá no meu horário da minha refeição, eu desejo que o Senhor me dê as bênçãos que já estão entregues, já foram conquistadas por Ele. Eu quero acessá-las. Eu não abro mão, de nós vermos a nossa igreja crescer nesse lugar. Eu não abro mão de ver as nossas células crescendo. Não porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou avançar em fé nele, para acessar essas verdades.
Então nós precisamos entender e querer viver isso. Isso honra o Senhor. Né? E eu quero falar do autor e o consumador da minha fé. Então aquela mulher tinha uma fé. Ainda que eu não estou pregando a história daquela mulher, mas estou querendo fazer uma conexão com os 5 passos do milagre, os passos do meu milagre. Essa mulher, né, ela tinha uma fé. E qual que era a fé dela? Em Cristo. E o tema da minha mensagem hoje é o autor e o consumador da minha fé. A minha fé tem um autor, tem um consumador, tem alguém que sustenta essa fé. A minha fé está ancorada em algum lugar. Ela está sustentada num pilar. Quando eu coloco, deposito a minha fé em cima de Cristo, você pode ter certeza, eu não vou ser desapontado. Porque tudo que você edifica sobre Cristo não cai. Não tem possibilidade de ruir. Nada que você edifica sobre a rocha, ele é rocha. E a palavra de Deus fala que não vai ter como isso acontecer. Aqui em João 14, 12, fala assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então ele falou uma coisa aqui interessante, forte. Nós estamos falando aqui do autor e o consumador da fé. Ele falou assim, aquele que crê em mim, ele é o autor. Aquele que crê em mim fará obras maiores. Então saber que Jesus disse que podemos fazer obras maiores do que ele, é algo impressionante. É algo maravilhoso. Jesus falou isso acerca para nós. A mensagem dele é para nós hoje. Que nós poderemos fazer obras maiores. Isso é algo que nós devemos desejar. A gente tem que desejar tudo que o Senhor conquistou para nós, nós devemos desejar. Não está errado você desejar fazer obras maiores do que ele, não. Ele não falou isso? Fará obras maiores. Né? Pense, as obras de Jesus. Qual foram as obras de Jesus? Andou sobre as águas, multiplicou pães, curou enfermo, expulsou o demônio. Obras maravilhosas, curou cego, né? Ele ressuscitou um morto que havia morrido depois de 4 dias. Olha que obras preciosas que Jesus fez. São obras espetaculares essas obras. Imagina a multiplicação de pães. Eu fico impressionado com a multiplicação dos pães. Não fica impressionado? Você não fica? É algo maravilhoso. Ele diz que nós podemos fazer obras similares, obras semelhantes. Mas como é que isso é possível? Como é que nós poderemos fazer isso? Jesus, ele falou naquele versículo que eu acabei de ler. Quem crê em mim. Se você crê no Senhor, se a sua fé for depositada no Senhor, você poderá fazer essas mesmas obras, obras similares. Então existe uma fé baseada em Cristo que nos leva a realizar essas obras. A fé não é uma fé em nós. Não é você que eu creio, eu vou fazer sim, eu acredito que eu posso. Não. A nossa fé é em Jesus. É nele. Tá? Então a nossa fé não é em nós mesmos. Porque muitas das vezes nós pensamos que não temos fé suficiente para o milagre. Porque às vezes você se encontra num momento de frustração que você fala assim, nossa, eu acreditei tanto que ia dar certo. Eu acreditei tanto. Mas Jesus, ele disse que eu preciso crer nele. Não é a minha fé. Então, eu não busco a fé em mim, eu busco a fé nele. Existe uma grande diferença. Você ficar olhando para você, acreditando que você pode alguma coisa, enquanto que o seu olhar tem que ser nele, aquele que crê em mim. Então, existe a nossa fé e existe a fé que vem de Jesus. A sua fé, ela tem uma origem. A fé vem de Jesus. Aquela mulher, quando ela creu, veio de Jesus. A nossa fé vai em algum momento ela vai acabar. Chega uma hora que você vai falar assim, não tem mais jeito. Muitos que buscam a fé em si mesmo chegam ao ponto de dizer, Jesus, eu criei de todo o meu coração, pastor, eu criei de todo o meu coração que ia dar certo, que a gente ia romper, que as coisas iam funcionar. Mas não adianta. A fé, essa fé, a fé que você precisa desenvolver é a fé que vem do Senhor Jesus. Não adianta você falar, eu acreditei, eu achei. A sua fé tem que estar firmada no Senhor. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará.
nada vos será impossível. Marcos 9, 23. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então tudo aqui é possível ao que crê. Nada, para quem crê em Jesus, nada será impossível. Tudo que você tiver firmado no Senhor, tiver permanecer crendo nisso, não terá impossível para isso acontecer. Então, existe alguma coisa impossível para você? A fé que vem de Jesus pode realizar o impossível. O que para você acha que não tem jeito? Pois é, a fé em Jesus pode tornar isso realizado. Pode tornar isso real. Então, quando completa, quão completa deve ser a nossa compreensão sobre a fé que vem de Jesus. Então, quando você entende isso, quando você discerne isso, que a sua fé tem uma fonte de origem, e a sua fonte de origem é ao Senhor, quando você tem revelação disso que eu estou falando para você, a revelação começa a surgir dentro de você ao estar compartilhando essa verdade vai borbulhando dentro de você, vai abrindo o seu entendimento. Então você começa a ter esperança em muitas coisas, e daqui a pouco você começa a crer que tudo passa a ser possível. Coisas que você pensou que não tinha jeito, de repente, ao final dessa mensagem, você já começa a acreditar. Tem jeito. Tem possibilidade. Qualquer obstáculo é desfeito quando você tem essa fé. A fé no Senhor. O obstáculo que você enxergava, agora você passa a acreditar que esse obstáculo pode ser superado. Ele já não é mais um obstáculo impossível. Esse obstáculo pode ser desmanchado. Qualquer enfermidade, aquela enfermidade que o médico falou para você, não tem cura. Você, ao sair dessa mensagem, fala assim, mas para o meu Deus tem, e eu creio nele. Você começa a ter você começa a crer. Olha onde essa fé que você está absorvendo aqui pode te levar. Você chegou talvez sem muita expectativa, deixando a vida te levar, deixando os dias passarem, Então, qualquer problema financeiro pode ser resolvido. Aleluia! Qualquer problema. Quando a sua fé, que tem uma origem que é Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus abundante. Então, eu oro para que Deus nos dê um toque da sua realidade. Essa realidade dEle. Para que nós possamos ser capazes de confiar nele o tempo todo. Pastor, perdi meu emprego, mas eu creio que Ele tem uma porta melhor. Sabe, é essa confiança que está sendo construída nele, esse toque dele, essa revelação acerca dele, faz você mudar de nível. O seu nível de desfrute de tudo. Então, a palavra do Senhor, ela fala, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Abunda o favor. Aqui em Mateus 9, 27 ao 29, fala assim, Essa parte que nós vamos ler aqui tem a ver com estando plenamente convicto, com a nossa convicção. Fala para o seu irmão, convicção. Tem a ver com convicção. Então, Mateus 9, 27 ao 29, fala assim, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Jesus perguntou para o cego o quê? Perguntou o quê para o cego? Você crê que eu posso fazer isso, cego? Você crê que eu posso te curar, cego? E o cego respondeu, sim, Senhor. Então lhe tocou os seus olhos, dizendo, fica-se-vos conforme a vossa fé. Então, a fé daquele cego era em quê? Era que Jesus poderia curá-lo. A fé não era ele cria, eu creio que o Senhor pode. Como é que você enxerga Jesus? Qual que é a revelação que você enxerga de Jesus? Não, ele pode isso, mas isso ele não pode. Ele pode fazer tal coisa, mas acha que ele não quer. Tem gente que crê que ele pode sim todas as coisas, mas ele não acredita que ele quer fazer na vida dele. Então, a fé desse cego era que Jesus poderia fazer um milagre. Essa é a fé que faz as mesmas obras. Então, se você tiver uma fé, e aí você chama um cego aqui à frente, eu creio que Jesus pode curá-lo. Vem aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, ser curado agora. A
fé em Jesus pode curar aquele cego. Amém? Isso é importante, você entender isso. Então, nós tendo esse nível de revelação, nós poderemos fazer as mesmas obras. Podemos ser aquele que cura cegos aqui. Então, nós devemos crer em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós devemos descansar, sabe, em sua fé. Porque Ele tem a fé para curar. Jesus tem a fé para curar. A fé é suficiente. A fé dele é perfeita. Você está entendendo? Ele tem a fé. A fé dele era que o Pai curaria. O Pai acataria qualquer pedido dele. Essa era a fé de Jesus. É nessa fé. Então, muitos pensam que eu não consigo crer para um milagre. E ficam preocupados, ansiosos. E o problema só se agrava quando você começa a pensar que não crê. Sabe, então quando você começa a ter esse tipo de pensamento, você não consegue entrar no descanso. No descanso, esse descanso é um descanso que vem por crer em Jesus. Quando você crê que Jesus, sabe, Ele pode fazer na sua vida, você descansa que Ele vai fazer, você entrega para Ele. E você então espera o resultado acontecer. Você entra numa posição de descanso. Você deixa o tempo dele para ele fazer. Então você consegue descansar na fé daquele que pode fazer qualquer coisa. Eu descanso em Jesus porque o Senhor Jesus pode todas as coisas. Só que tem um detalhe. Eu vou avançando aqui, já até um pouco acelerando na palavra. Ele já fez. A obra já está concluída. Então, na verdade, eu entro no descanso crendo que Ele já fez. Ele não vai fazer. Ele tem o poder para fazer. Ele pode fazer o impossível. Sabe, amados? Então, esse foi o tipo de fé de Abraão. Porque ele creu que Deus era poderoso para fazer o que Ele prometera. Você é capaz de ter a mesma fé de Abraão? Crer que Deus é capaz de fazer tudo aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida? Porque Abraão creu foi isso. O que Abraão creu? Ele creu que Deus era capaz de fazer tudo o que Ele havia prometido. Você é capaz de ter essa fé? De falar isso? Nas suas orações, você falar isso para o Senhor? Na sua caminhada, no seu caminhar, você consegue falar isso? Que você crê, como Abraão, que crê que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu? Então a sua fé se apoiou em Deus. Então a fé de Abraão não apoiou nele. Quando Abraão tomou decisões na vida dele, ele se apoiou aonde? Na promessa. Eu vou fazer tal negócio aqui porque eu tenho uma promessa. Eu vou fazer esse negócio aqui porque eu tenho um cheque pré-datado aqui, vai vencer daqui 30 dias, então eu posso fazer esse compromisso aqui. Esse cheque aqui tem fundo, que eu conheço o dono, é meu irmão, ele não tem... Tá entendendo ou não? Abraão fez isso, ele fez alguma coisa sustentado no compromisso que Deus tinha, ele não fez confiado nele. Ele fez confiado no Senhor. Então, Romanos 4, 20 e 21 fala assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, Abraão, falando de Abraão aqui, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, vou ler novamente. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por que ele dava glória a Deus? Porque ele estava convicto. Você quer ver uma pessoa convicta? E aí, como é que está a sua célula? Como é que está a preparação? Pastor, vai multiplicar. Eu creio, glória a Deus, Deus já fez, pastor. Isso é fé. Fé é isso. Abraão, ele dava glória a Deus, porque ele cria no que Deus já teria feito na vida dele, por meio da promessa, do cumprimento da promessa. Ele se fortaleceu, né, dando glória a Deus. Quando você dá glória a Deus, você está se fortalecendo. Quando você dá glória a Deus, quando você diz que crê. Então a fé, ela é fortalecida quando louvamos a Deus. Quando você louva a Deus, a sua fé é fortalecida, estando plenamente convicto que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Você é convicto disso? Essa convicção tem que ser gerada em você, que Deus vai cumprir o que Ele falou. E Ele fala onde? Não é com você, não ligando para você, não. É na palavra. As promessas dEle estão aí na sua Bíblia. Então Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu na sua palavra. Louvado seja o Senhor por isso.
Glória ao Senhor, Pai. Obrigado. Porque o Senhor tem promessas para o nosso crescimento aqui. Nós vamos firmar nessa verdade. Nós não andamos por vistas. Abraão não andou por vistas. Tinha só montanha diante dele. Mas ele confiou no Senhor. Você pode estar vendo só dificuldade, mas declara que você confia nele. Você honra o Senhor quando você faz isso. Então, estou plenamente convicto que Ele suprirá as minhas necessidades, segundo a sua glória em Cristo. Eu estou convicto que não vai faltar nada para nós nessa caminhada. Nessa jornada não vai faltar nada para você. A minha convicção está fundamentada nele, sabe? Segundo a glória dele em Cristo, porque tudo que eu vou viver é por causa de Cristo. Deus me dá por meio de Cristo, do que Cristo fez. Então, essa convicção de Abraão, nós falamos no retiro ontem aqui, sobre essa convicção de Abraão, esse entendimento de Abraão. Então, Davi também tinha a mesma revelação, tinha a mesma convicção. Davi tinha essa mesma convicção, quando ele escreve no Salmo: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tinha uma convicção, ele cria que não faltaria nada para ele. Aonde estava depositada a fé dele? No Senhor. Se o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar nada. Por que não vai te faltar nada? Porque o Senhor é o seu pastor, o dono do ouro, da prata, o provedor da sua vida. A sua confiança está nele. Se você crê nele como seu pastor, se você crê que ele é a sua fonte segura, não vai te faltar. Não vai te faltar em momento nenhum. Então, eu estou plenamente convicto de que ele me curou em Cristo Jesus. Você que tem alguma enfermidade aí, pode levantar a mão, não precisa se constranger não, que tem qualquer enfermidade. Você vai declarar que você crê, que você é convicto de que ele já te curou. Você vai falar isso, sabe, que você está plenamente convicta de que ele te curou em Cristo Jesus, você é curado. Você pode falar isso, você que tem alguma enfermidade? Eu vou falar aqui. Eu sou convicto de que o Senhor já me curou lá em Cristo Jesus. Eu sou convicto que eu não tenho enfermidade sobre a minha vida. Sabe? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estou plenamente convicto que Ele me ama. Você tem que entender que são convicções que você precisa construir a sua vida. A sua vida espiritual tem que ser construída em cima dessas verdades. Eu estou convicto que eu sou amado. Não porque eu faço coisas que impressionam o meu Deus. Não, eu sou amado porque Ele me amou. Ele me amou, só isso. Né? Tudo está firmado nesse entendimento. A minha caminhada com o Senhor está firmada nessa verdade. Fala assim: eu sou muito amado. Fala novamente: eu sou muito amado. Você é muito amado. Sabe, a palavra de Deus fala lá em 1 João 4,18 que no amor não existe medo. Pelo fato de você ser amado, você não tem medo de não ser suprido. Por que às vezes você fala assim: eu não sei, eu estou com medo de eu não ser curado. Eu estou com medo de faltar comida aqui em casa. Eu estou com medo de eu perder o emprego. Eu estou com medo disso. Eu estou com medo daquilo. A palavra está falando aqui bem claro: verdadeiro amor lança fora. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor é verdadeiro amor. Quem que é o verdadeiro amor? Não é o seu pela sua corte, pelo seu cônjuge, não. O verdadeiro amor é o amor do Pai por nós. O verdadeiro amor dele por mim faz com que eu não tenha medo. Eu não tenho medo. Não vai me faltar nada. Por que vai faltar nada para você? Porque eu sou amado. Por que você tem certeza que ele vai te curar? Porque eu sou amado. Por que você tem certeza que não vai faltar nada na sua despensa? Porque eu sou amado. Você tem certeza que você vai arrumar um emprego melhor? Porque eu sou amado. Você tem certeza que você vai casar? Porque eu sou amado. Tudo está onde? Eu sou amado. Ele me amou. O fato de eu ser amado faz com que eu não tenha medo. Então eu estou convicto que Ele está comigo sempre. Ele me ama. Quando você gosta de alguma coisa, o que você faz? Você quer estar perto, não é? Quando você gosta de alguma coisa? Pode ser qualquer coisa, até coisa material, até comida. Quem gosta de café? Todo dia tem um café perto de você, certeza. Se não está perto, você vai atrás para ficar perto dele.
Fez café aí? Dá um pouquinho de café aí. Né? Então, o Senhor te ama. Fala assim, Ele me ama. Por isso Ele está sempre comigo. Ele quer estar perto de quem Ele ama. Você tem que ter consciência de que Ele está com você. Onde você está, Ele está. Emmanuel, Deus conosco. Ele habita em nós. Aleluia. Então, eu estou sempre convicto que Cristo, que em Cristo eu sou mais do que vencedor em todas as coisas que me acontecem. Eu sou mais, eu sou mais que vencedor, eu sou convicto disso. Eu já entro na batalha com a certeza, eu sei que eu sou vencedor. Você é capaz de ir amanhã para o seu trabalho e declarar isso? Eu sei que eu sou vencedor, que já deu tudo certo lá no meu trabalho. Eu sou abençoado. Em Cristo Jesus eu tenho a bênção na minha vida. Eu estou plenamente convicto que Cristo, e que em Cristo eu posso todas as coisas, tudo que Ele conquistou para mim, eu posso. Eu estou plenamente convicto que a minha família pertence ao Senhor. O diabo não vai tocar. Tem gente que é preocupado se chegar alguém aqui endemoniado aqui. Irmão, ele vai sair daqui sem demônio. Não é nós que vamos pegar os demônios dele, não. Tenha medo de demônio, não, irmão. Tenha medo de capeta, não, filho. Eles que tem medo da gente. Você tem o Senhor. Eu estou te falando sério. Você tem autoridade, inclusive, para expulsá-los. Olha aí a autoridade que você tem. Você tem que ter medo. Alguém me falou esses dias, eu estou com medo, não sei o que lá. Onde você pôr a mão é abençoado, irmão. Onde você chegar, chegou o servo do Senhor, chegou o santo do Senhor, chegou a autoridade, chegou o justo, Glória a Deus, aleluia! Quando a gente fala de carreira, a gente pensa muito na carreira profissional de trabalho, né? Que é o currículo da pessoa, é a carreira dela. Mas você tem uma carreira. Eu era líder, eu era membro, eu tornei líder, discipulador, fui em tantos encontros, Deus fez tantos milagres, sua carreira. A carreira que nos é proposta é corramos. Você não pode ficar parado, amados. Você tem que correr. Tomar energético, espiritual. Na veia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Então nós vamos correr olhando para Jesus. Olhando firmemente. Você tem que guardar essas palavras. Quando você for ler a palavra, você tem que procurar ler com um filtro para perceber o que significa de cada palavra. O autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, a grande desonra. Ele suportou a cruz por causa do quê? Da glória que foi anunciada para ele. E assentado à destra do trono de Deus. Então ele suportou tudo aquilo para viver a glória, para sentar no trono de Deus. Continuando, verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tanta posição de pecadores contra si, para não vos fatigais, desmaiando em vossa alma. As testemunhas aqui que nós mencionamos aqui são os vencedores, que pela fé realizaram feitos gloriosos na velha aliança. Esses testemunhos aqui foram aqueles que conseguiram conquistar no Senhor a vitória em todas as demandas que eles estavam envolvidos. Eles foram vencedores, são os heróis da fé. Creram, né? Vencedores que conquistaram tudo por meio do Senhor. Se foi por meio do Senhor, quem que conquistou? O Senhor. Qual foi a parte deles? Crer. A nossa parte para conquistar qualquer coisa, amados, é fé. É crer nele. A nossa fé está nele. Naquela época eles conquistaram porque creram. Hoje continua sendo do mesmo jeito. Então quem é o vencedor de tudo é o Senhor. Foi Jesus que venceu lá na cruz por nós. Foi o Senhor que venceu as batalhas para eles. Davi não vencia batalhas, era o Senhor que vencia as batalhas dele. Só você vê as matemáticas lá. Era impossível eles vencerem. Davi venceu um gigante, mas ele venceu no Senhor. O Senhor moveu. Aliás, Davi nem foi chamado para aquela guerra, né? Mas ele viu a oportunidade. O pastor Luiz fala muito sobre isso. Você deve avaliar sempre as guerras que você entra. Não entre em guerra dos outros,
E não entra em guerra que não dá despojo. Se você for entrar na guerra dos outros, você verifica se tem despojo. Despojo é riqueza. Davi avaliou, o que vai ganhar quem vencer? Ele não entrou assim de bobão não, viu? Ele passou e perguntou o que foi. Vai ganhar a mão da princesa. Não vai pagar nunca mais imposto. Ixi, pensa, nunca mais pagar imposto, Júnior? Né? É bom demais. Né? Então, todas as vitórias que esses testemunhas tiveram foi vitórias no Senhor. Por meio do Senhor. Foi o Senhor, é o Senhor que nos dá a vitória, amados. Fala assim, eu sou crente. Eu sou crente no Senhor. Fala. Então a sua vitória é dele. A sua vitória vem dele. Então, eles mesmos não fizeram mais do que crer. E a pergunta que eu faço para você aqui, você crê? Você crê? Você crê? Você tem que ser convicto. Você não tem que titubear, você tem que falar que crê mesmo. Mesmo que você estava com dúvida agorinha, mas agora você não está mais. Você tem que entender que tem que ter convicção. Né? Sua vida não pode ter embaraços, amado. Paulo fala aqui, em Hebreus aqui, ele fala que você não deve ter os embaraços. Existem coisas chamadas aqui peso e pecado, que você tem que deixar de lado, porque elas vão impedir você de correr a carreira proposta por Deus. Deixando os embaraços, o peso, o pecado, que vão impedir você correr para cumprir o propósito, a sua jornada, a sua corrida, né? Então vai impedir você de você alcançar, né, aquilo que ele planejou para você, de você completar a sua carreira. O Senhor planejou uma carreira para cada um. Mas o pecado, o peso, né, os embaraços vão impedir a gente de correr a carreira. Vão impedir a gente de avançar. Sabe? Vão impedir a gente de cumprir o propósito. Por que você pode se desembaraçar dessas coisas? Por que você pode desembaraçar dessas coisas? Por que você pode remover essas dificuldades, esse peso, esse pecado? Por que você pode? Porque em que contexto você vai conseguir remover esses embaraços na sua vida? Preste atenção nisso. Em que contexto você vai conseguir superar esses embaraços na sua vida? Esse peso, esse pecado que está sempre te assediando. Como é que você vai conseguir para completar a carreira? Olhando firmemente para o autor da minha fé. Se você olhar firmemente para o Senhor, você vai conseguir se livrar desse embaraço, desse peso, desse pecado. Então, olhar sem desviar. Olhar firmemente é focar. É não aceitar nada para desviar a sua atenção, é permanecer. Pode chegar alguma coisa, falar alguma coisa, você fala, peraí, mas eu creio. Mas meu irmão, mas eu creio. Mas irmão, mas eu creio. Sabe, declarar, manter firme, é permanecer focado. Dessa maneira, a fé vem. E a fé realiza o milagre. O milagre é realizado quando você permanece olhando para o Senhor. Então a fé começa em Jesus e termina em Jesus. Ele é o único e o fim de tudo. Sabe? Tudo é nele. Até a nossa fé é nele, é por meio dele. O que você está planejando vai vir por meio do olhar para ele. Olhar, não é olhar para onde você quer alcançar, não. É olhar para ele. Pai amado, eu sei que o Senhor pode. Nem é ficar olhando para o tamanho do seu obstáculo a ser vencido, do seu problema a ser superado, do milagre que você está buscando, mas é olhar para ele e declarar, e declarar. Então não olhe para você. Se você não, sabe, se você tem ou se você não tem fé, mas olhe para Jesus, não fica se olhando, não, será que eu tenho fé? Eu não quero saber se você tem fé, eu quero saber de você olhar para Jesus. Nós vamos construir esse prédio aqui do lado, aqui, esse ano, sabe? Vamos olhar para Jesus, irmão. Jesus vai trazer o que for preciso. Se o dinheiro tiver que vir dos Estados Unidos, vai vir. Se o dinheiro tiver que vir da Europa, vai vir. Se tiver que vir de Teresópolis, vai vir também. Mas eu falo dizer assim, não importa. Nós não vamos olhar para Jesus. Ele é o Deus do impossível. A nossa fé está nele. E isso é maravilhoso. Então, o que fez com que Abraão permanecesse ali, descansando, sabe? Foi porque ele colocou a fé dele na promessa que o Senhor tinha de estar com ele.
Nós temos uma promessa de que o Senhor vai prover para nós. Ele vai trazer o sustento para nós. Então, considere Jesus em sua palavra. Ouça sempre Jesus. Quando você está vendo a palavra aí, você está lendo a Bíblia, considera Jesus. Ouça o que ele está falando por meio da palavra. Não olhe para a sua obediência, sabe? Se está correta ou não. Olhe para a obediência de Jesus. Olha para Jesus. Olha para a obediência dele. Ele obedeceu e você foi justificado nele. Você agora foi justificado por causa da obediência dele. Quando você chegar diante do Pai, ele vai ver a obediência de Cristo e nossa justificativa está em Cristo. Você tem que olhar assim, Jesus cumpriu tudo. Por causa da obediência dele, você tem acesso. Essa é a verdade da palavra. Então, se você olhar para você, se colocará na base da lei. E Romanos 4,14 diz que a lei anula a fé. Quando você olha para você, você enxerga o quê? Falha. Se você fica olhando para você, então você fica incrédulo. O que acontece quando você peca? Você fica mal, você fica acusado. Tem uns que não vêm nem na igreja. Não, olha que de novo eu caí, de novo, olhando para si. Ele fica acusado. Porque o que o diabo faz com o seu pecado é te acusar. Não é Jesus que te acusa, não é o Espírito Santo, não. Tem gente que pensa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é advogado, e está lá advogando. Eu morri por ele, Pai. Pecou agorinha, morri por ele também. Está lá advogando para nós. Então você tem que, sabe, olhar para a obediência de Cristo. Eu sou perdoado. Fala assim, eu sou perdoado. Fala assim, eu sou justo. Não olha para você, olha para Jesus. É para ele que nós temos que olhar. Então, se você olhar para você, se colocará na base da lei. E Romanos 4,14 diz que a lei anula a fé. Vamos ler lá o texto? Romanos 4,14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E aí? Você quer viver sem a promessa? A promessa é para quem? É para quem crê. É para quem anda na graça. Para quem anda na lei, não tem promessa. Tem o quê? Mérito, merecimento. Você fez tudo certinho? Então estamos, seu salário, seu pagamento. Não tem promessa. A promessa é para os que estão na graça. É que estão olhando para Jesus. Promessa é para quem anda na obra consumada de Jesus. Então a fé que trouxe admiração, sabe, de Jesus, por Jesus, foi a fé do centurião romano. Jesus ficou admirado com a fé dele. Jesus admirou, observando as palavras que o centurião falou, né, para ele. Você percebe que que a fé dele era tão grande que ele falou o quê para Jesus, o centurião? Não, Senhor, sobre a sua palavra, libera uma palavra que vai acontecer. Aí ele ficou impressionado com a fé dele, ele não precisou nem ir lá. Aquilo lá impressionou Jesus. A fé que ele tinha em Jesus. O Senhor pode daqui exercer esse milagre, essa cura. Você não precisa de lá, não. Eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Olha aí, ele colocou Jesus numa posição elevada. Qual posição que você põe Jesus na sua vida? Ele colocou ele numa posição elevada. Sabe? Sabe, quando você olha para a grandeza de Jesus, a fé virá no seu coração. Então, quando você olha para o poder dele, você passa então o quê? Ter fé, o seu coração se enche de fé. O olhar para a posição dele, para o reconhecimento de quem é o Jesus, modela a nossa vida. Então a fé vem pelo ouvir a palavra revelada de Cristo. Jesus disse para aquela mulher, que nós pregamos aqui semana passada, né? Que fora curada da hemorragia, a sua fé te salvou. A fé era dela ou a fé era de Cristo? A fé era de quem? De Cristo. Que o Senhor faria. A fé dela estava no Senhor, não estava nela. Ela só cria, mas a fé dela era em Cristo. A fé dela foi construída dessa forma. Então, sabe, para responder, nós precisamos saber como essa mulher obteve a fé para a cura. Sabe, ela ouviu falar da fama de Jesus, então nós precisamos ouvir de Jesus, o tempo inteiro estarmos ministrando acerca de Jesus. Nas nossas reuniões, nós nunca vamos parar de falar de Jesus, não vai ter culto que você sobe, que você vem aqui, que o nome de Jesus não vai ser exaltado. Não vai ter reunião que você vem aqui e o nome de Jesus não vai ser glorificado. Que nós não vamos falar a respeito dos milagres dele, não vai ter. Porque tudo começa e termina em Jesus.
Não há outro meio, não há outra forma, não há nada. Então, quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você ouve de Jesus na sua vida, mais a sua fé ela é expandida, ela é ampliada. Então a fé não vem porque eu decido ter fé, porque eu quero ter fé. Para de pensar isso. Eu quero ter fé, pastor. Não, eu sim. Não, você pode querer, eu também quero. Mas não tem nada a ver com isso. Talvez o máximo que pode acontecer é você vir aqui para o culto. Mas a fé, ela vem por ouvir a palavra revelada de Jesus. É a palavra de Jesus revelada que produz fé. Quanto mais você ouvir de Jesus, mais você vai crer que aquele problema que você acha que não tem jeito de se resolver. Você precisa de se expor a essas verdades. Então a origem da fé daquela mulher é a palavra acerca do autor da fé dela. Ela ouviu a palavra, ela ouviu acerca dele. Então nós precisamos ver Jesus em cada situação da nossa vida. O povo de Israel estava encurralado, né? Em frente ao Mar Vermelho. Atrás, Faraó com o exército de Faraó. Então, Moisés ali com o povo, o Mar Vermelho, Faraó atrás. O que fazer numa situação dessa? Vamos ver o que ele responde aqui? Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Fala assim, vede o livramento. Ele falou, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Josafá também foi cercado pelos inimigos. Olha o que aconteceu lá em Crônicas 20, 17. Nesse encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados. Novamente ele fala, vede o salvamento do Senhor, que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Glória a Deus. Vede, o Senhor vai livrar. Qual que era a postura deles? O Senhor vai trazer provisão amanhã. Amanhã vai acontecer tal coisa. Eu não quero saber, mas vamos esperar que o Senhor vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer amanhã. Ele vai trazer o milagre. Como foi lá com Moisés, como foi aqui com Josafá, o Senhor vai fazer na nossa vida. Qual que é a relação que você está construindo com o Senhor? Ele buscou no Senhor, eles clamaram ao Senhor. E a fé que eles tinham no Senhor, eles ouviram que o Senhor traria provisão, traria saída, traria recursos. Sabe? Quando é que você vê Jesus nas coisas? Nós estamos falando de ver Jesus? Você vê Jesus. Jesus você vê quando você está na palavra, você está compartilhando a palavra. Olha o que aconteceu, que 2 discípulos, né? Depois que Jesus havia sido crucificado, 2 de seus discípulos no caminho de Emaús, começam a andar no caminho, né? Indo para a aldeia de Emaús, né? Entristecido pelo que havia acontecido com Jesus, começaram a conversar e Jesus se aproxima, provavelmente estava encapuzado ali, com aquela roupa, né? Aquela roupa que cobria todo o corpo. E eles não perceberam que era Jesus. Jesus falando com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. Conversaram a respeito dos acontecimentos e Jesus começou a contar desde o começo da Bíblia lá, né? Desde o início, né? A partir de Moisés até os profetas, ele foi falando acerca do que iria acontecer. Então Jesus passou a discorrer sobre si mesmo, sobre ele mesmo. Mas ao aproximar da casa que eles estavam indo, eles convenceram, eles constrangeram, Jesus ia passar direto. Eles constrangeram Jesus passar a noite e estar lá com eles. Até aquele momento, eles não percebiam que eles estavam com Jesus. Jesus estava falando com eles, mas eles não percebiam que estavam com Jesus. Então Jesus pegou o pão, abençoou. Quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Então, nesse momento, os olhos deles passaram a ver Jesus. Então, somente quando o Espírito, sabe, lhe revelou Jesus no partir do pão, né? Então, quando nós compartilhamos a palavra de Deus, amém? Quando você abre a palavra de Deus, o Espírito Santo revela Jesus para nós. E quando você vê Jesus, a sua vida é mudada. É Jesus que muda. Quando você vê Jesus, a sua vida é transformada. Aleluia! Então, sabe, amado, Jesus é visto pelo Espírito, na palavra.
O Espírito que está em você quando você vai. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Para quando nós abrirmos a palavra, nós podemos perceber Jesus. O agir de Jesus. Os milagres de Jesus. Sabe, outra coisa que é importante nós entendermos. Queria te convidar para ficar de pé. Sabe, é que a fé em Jesus nos introduz ao descanso. Coisa preciosa. Que a fé em Jesus nos conduz, nos introduz ao descanso. A fé não está na dimensão natural. Quando temos a fé, nós entramos no descanso de Deus. Quando você crê, quando você é alguém que crê no poder de Jesus, você é alguém que anda descansado. Por isso que eu falei para você, essa palavra que a gente ministra aqui, ela tem que nos levar para o nível que você possa desfrutar, amados.